Vamos lá, pessoal. Continuando aqui com o Open Insurance Week, mais um painel. Convidar aqui pessoas excelentes que vieram colaborar aqui com a gente. Então, estou aqui com o Marcelo, o Hugo, o Marcos e o Lorian da F-Câmara para bater um papo, para falar com eles um pouquinho aqui de Open Insurance e trazer um pouco da experiência de Open Banking também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Tudo ótimo, Rogério. E contigo? Tudo bem, meu? Tudo bem. Tudo bom, tudo bom. Bom, vamos lá, vamos direto aí. Quero fazer uma pergunta aí para vocês. Queria que vocês comentassem, falassem um pouco aí de como foi a experiência aí de implementação do Open Banking e quais as previsões que vocês fazem aí de impacto do Open Insurance aí. Legal, Rogério. Uma excelente pergunta. O Open Banking, ele veio para mudar mesmo o mercado financeiro e contribui muito, né, com o cidadão que está ali na ponta, né, sendo beneficiado aí, né, com acesso aos seus dados. E a nossa experiência dentro do Open Banking, ela começou lá atrás, né, quando o Banco Central do Brasil definiu ali o vencedor para o diretório, né, de participantes, onde o Grupo F-Câmara tem uma parceria ali com a Radian, então a gente implementou em conjunto o diretório e também o dashboard de métricas, né? Mas o propósito do Grupo F-Câmara era, desde sempre, ajudar as instituições financeiras, né, a cumprirem o regulatório, né, a entrarem com mais facilidade, né, com menos risco, no regulatório do Open Banking, né? Dado que, além de todo o trabalho, né, todo o esforço que eles já teriam no core banking deles para preparar essa estrutura, tem toda a regulação para atender, né, o FAP, as certificações funcionais, e é algo muito vivo, né? Então, o Grupo F-Câmara, ele construiu aceleradores, né, tanto no caminho regulatório de transmissão, quanto também no de recepção, né, onde está realmente a verdadeira oportunidade ali no Open Banking, tá? Então, atendemos algumas instituições nesse caminho, nas fases ali do Open Banking, né? Continuamos atendendo ainda hoje. E pensando em Open Insurance, né? A gente tem ali a entrada, né, dele já marcada aí na fase 4 do Open Banking, já tem uma mescla ali depois que a SUSEP assumiu, já também voltado à fase 1, né, do Open Insurance, e nós estamos estendendo a nossa atuação, né? Nós vimos que boa parte do que já foi feito deve ser reaproveitado, então os cores dos nossos aceleradores, né, módulos de segurança ali, a gente consegue estender, e nós temos aqui dentro do Grupo F-Câmara uma área especializada já no mercado de seguros, que atende aí, né, a qual o Marcos aí é responsável. Então, estamos unindo aqui o melhor que a gente tem, né, em cases aí de Open Banking e também de conhecimento de seguros para atender esse mercado. Bacana. Querem complementar alguma coisa? Por favor. Eu acho que obviamente teve alguns percalços normais, né, que acontecem em toda a implementação nova, né? Então, isso são lições aprendidas, né, para a gente poder ajustar os ponteiros para enfrentar agora o novo desafio do Open Insurance, né? Sem dúvida, o Open Banking foi muito disruptivo para as instituições financeiras e com o conhecimento que já está sendo trazido de lá, vai ser um pouco mais tranquilo para a parte de seguros. Mas tem todo o impacto do mercado, do nicho de seguros, que é diferente. A regulação é diferente. A questão é que o modelo, o método, a parte de certificação, a parte de proteção de dados, tudo isso daí já está sendo experimentado. Isso há um ganho. Só que o mercado de seguros também não é semelhante ao mercado financeiro. Então, vai ter outros desafios que já começaram a acontecer agora, mas acredito que para 2022 vão ser bem conhecidos. Vamos falar bastante sobre isso. Dentro desses desafios, dificuldades, então, vocês conseguem detalhar, exemplificar aí quais seriam essas etapas do Open Insurance que podem ser as mais difíceis aí para as seguradoras? Sem dúvida, para mim, eu acho que a etapa para a seguradora seria a etapa 3. Porque é onde entra toda a parte de serviços mesmo, né? De contratação, de endosso, de proposta. Mas eu acho que o impacto mesmo vai todo mundo sentir na 2 já.
Porque a etapa número 1, a fase número 1, que é a parte de abertura de dados, de canais de atendimento, de produtos e coberturas, ela não tem uma proteção da informação, porque não trata de informações de cliente. Então, pode ser feito de uma forma muito mais tranquila. Tanto que até o prazo que é dado pela SUSEP para poder fazer essa liberação, ela é mais curto, é mais tranquilo. Quando entra na fase 2, que você começa a mexer com dados de cliente, a gente que viveu isso lá no Open Banking, a gente pode falar, é a parte mais sensível. É um divisor de águas ali, aonde que quem é o dono do dado detém a informação e controla ela. Isso é uma coisa que é um pouco novo, né? Tô certo, Lohan? É um pouco novo. Foi disruptivo lá no Open Banking e também vai ser aqui no Open Insurance. É isso aí, com certeza. Acho que tem desafios técnicos e tem desafios de negócio, né? São coisas distintas, né? Então, para as seguradoras, o primeiro desafio, na primeira etapa, é se adaptar tecnicamente a ter cenários, né, que enfrentem resultados para o processo técnico, né, digamos assim, né? Já como o Marcos falou, quando chegar a dados de clientes, dados de negócio, enfim, aí já é mais operacional de seguros, vamos ter que ver como que a gente vai dar roupagem a tudo isso aí para que seja realmente produtivo e que atinja o objetivo que é alimentar o cliente com as informações que ele precisa. Ó, e tem um ganho ainda, hein? Para as seguradoras, vamos falar assim, a fase número 1, que é o Open Data, é a parte que seria tranquilo para ela compartilhar, mas também tem muito valor se ela quiser consumir. Esse é um ponto bem positivo, que ela vai começar agora a ter ideia de produtos e coberturas dos seus concorrentes, e aí ela vai chegar no real objetivo do Open Insurance, que é o quê? Oferecer melhores produtos, melhores propostas para o cliente final. Então, isso daí é muito bom para a gente, para todos nós, desde o começo. Legal. E daí, assim, ó, você falou aí, principalmente no consumo de dados, se a gente for pegar a partir da segunda fase, tem a questão da reciprocidade, né? A quem expõe pode consumir esses dados, pode ter tudo isso. Como é que vocês imaginam a adesão aí das seguradoras, grandes, pequenas, aí, nesse mercado de Open Insurance, dentro do Open Insurance, de certa forma? Quer falar um pouco, Hugo, sobre isso? O que é que eu falo? Não, pode falar, eu posso comentar que realmente a adesão é meio que, digamos assim, meio imposta, né? Que na realidade é uma obrigatoriedade que as seguradoras façam sua exposição de dados conforme a normativa da SUSEP, né? Agora, eu acredito que existem duas situações aqui. Os corretores, que por algum momento são vistos aí como não participantes ou não participados, né, do processo, mas que eu não considero que assim seja, né? Pelo contrário, eles vão começar a utilizar toda essa possibilidade de requisição de informações mais ricas, eventualmente para poder atender melhor o seu cliente, certo? Então, acho que a adesão vai ser natural, né? Apesar que é uma normativa, mas vai ser natural, tanto por parte dos corretores e corretoras, como por parte das seguradoras. É minha opinião, né? Eu acho que até o Marcelo, que está do lado dos corretores, eu acho que ele sente um pouco isso, né? Porque para todos para todo mundo que a gente anda conversando, parece que o corretor foi um pouco deixado de lado, algo assim, mas em conversas que a gente teve bem próxima com o SUSEP, com outras seguradoras e tal, parece que isso daí só não chegou ainda num nível de informação tão detalhado assim, que parece que deu a importância para todo mundo, mas que parece que vai estar bem coberto a todos, inclusive aos corretores. Eu acho que até assim, podendo falar aqui como corretor, né, nome aqui da Rural Brokers, eu acho que até seria interessante aí usar o gancho para colocar na resolução da SUSEP a figura do corretor também, né, que por enquanto ainda está assim bem nebuloso ainda. É um ponto. É um ponto. Mas eu acho que essa adesão, ela, como o Hugo falou, ela já está acontecendo. É que é disruptivo. Então, é um pouco traumático agora no começo, mas o valor, a experiência do Open Bank mostra que vem funcionando, vem dando resultado, entendeu? E nada mais justo, cara. Toda a força que a gente está vendo de LGPD nos últimos 2 anos, ela é sempre dando autonomia para quem é o dono do dado.
Não dá para ser diferente. Não dá para você ficar... você sendo a representatividade, você ditar o produto que o seu cliente tem que ter. Não, ele é o cliente. Ele pode comprar o produto da forma que ele quiser. Ele pode pegar uma parte do seu produto, uma parte do produto do outro, porque o outro te oferece aquilo ali melhor. Ter isso mais rico, ter isso mais fácil. Então, acho que a adesão ela vai acontecer nas conversas que a gente vem tendo com seguradoras, todas elas estão se movimentando. Todas elas estão entrando já nesse circuito. Só que tem toda a questão ainda de prazo, mas como é que vai ser? Porque as coisas vão construindo meio com carro andando, né? Isso daí o Lohan pode falar, isso aconteceu no Open Bank até agora. O desafio ele é grande, ele existe e vai perdurar aí por uma jornada, né, grande ainda. Mas uma coisa que a gente viu no Open Banking, né, é que não só os mandatórios entraram no jogo, né, tem muitos outros players que eles estão enxergando já a oportunidade, né, para o negócio deles, a oportunidade de trazer os clientes mais para perto, né, ou até de captar novos clientes, e eles estão entrando, eles eram voluntários, ou eles, enfim, eles estão já se antecipando, né, para o movimento, porque ele era um mercado que ainda está engessado, né, estava mais restrito, mais fechado, com uma grande quantidade de clientes dali dentro dos maiores, e agora ele se torna open, né, a partir do usuário consentindo e ele tendo a intenção de receber uma oportunidade, um serviço diferenciado, isso é muito rico, né, para os players menores. Então, vale o investimento, né, e com certeza toda a cautela, né, algo que a gente viu também no Open Banking é que muitos menosprezaram o escopo, né, acharam que talvez seria um pouco mais simples, ou que, enfim, daria para se fazer internamente, mas não foi bem assim, né, Melchi? A gente viu aí, a gente vê, né, dia a dia, como os critérios ali eles vão mudando, a gente tem constantes alterações, é algo muito vivo, então as instituições elas têm que ter cautela, têm que ter um cuidado mesmo, se antecipar para sair à frente, né, na oportunidade. O outro lado da educação do cidadão, né, de querer compartilhar, vai ser natural. Com o tempo, vão se quebrando essas barreiras, ele vai entendendo que ele está compartilhando o dado dele apenas com aquele player exclusivo, né, algo que ainda é um pouco nebuloso, mas é uma jornada a se percorrer. Então, a gente vai ver muita inovação acontecendo, né, e fusões de mercados diferentes, para trazer um produto diferenciado, né, com diversos serviços ali para cada cidadão. Legal, legal. Você falou aí um pouquinho do consumidor final, a gente pode explorar um pouquinho mais esse cidadão aí. Quais os impactos que a gente deve ter nele, assim, talvez até separando por fase 1, fase 2, fase 3, mas como é que ele vai ser impactado aí? O consumidor, ele vai ser impactado, né, no sentido de, primeiro, né, o poder que ele dava à seguradora ou às instituições ali, né, sem nem ter muita noção disso, né, estava nas entrelinhas de contratos, de alguma forma, isso vem um pouco mais para o controle dele, ele já vai ter mais clareza, né, a LGPD vai funcionar na prática para ele ali, de forma mais viva, né, então, o usuário, ele fica muito mais protegido, né, ele fica muito mais resguardado quanto aos dados dele e como que isso está sendo consumido. Então, acho que esse é um impacto muito importante que o Open Insurance traz aí para cada cidadão, né, inicialmente. E segundo, na minha opinião, aí eu até peço para os demais aqui comentarem, no mercado de seguros existem muitos produtos, né, existem muitos concorrentes, e com certeza o cliente final, ele ter um hub onde ele possa comparar de forma efetiva, né, e muito mais simplificada, o porquê que ele vai contratar de um e não do outro, traz muito mais clareza, muito mais facilidade para ele tomar uma decisão, né? E isso tudo digital, isso tudo simplificado, né? Depois ali numa experiência bem mais prática para ele, é inigualável, né? É algo que hoje ele dependeria de buscar mais corretores, de ir atrás de players, executar fluxos manuais ali, né? Com toda essa tecnologia, com todo o compartilhamento de dados, a resposta dele vai ser mais rápida, os produtos vão ser mais eficientes e o efeito de comparação dele ali vai ser mais seguro, né? Ele tendo essa junção ali para ele entender mesmo os diferenciais que estão trazendo para ele. É bacana até o Lohan ter falado nisso, né? Porque até uma tendência um pouco do Open Insurance às vezes
ir um pouco para esse marketplace, né? Às vezes para uma comoditização do produto, né? E também, de novo, acho que é bem interessante ressaltar aqui a importância do corretor, né? Porque ele vai ficar como consultor também, né? Para o segurado, de repente, não tender só a ir para preço, né? Para explicar para ele, para o segurado, realmente o que ele está comprando, né? O que cada seguradora também cobre ou não, de repente tem uma certa restrição. Então, acho que também fica aqui também isso desse papel de consultor, né, que vai ser bem importante também para o corretor aí, para tá auxiliando o segurado. O usuário final... E aí eu vejo assim, em termos de impacto positivo, né? Para mim são dois grandes impactos positivos, né? Esta exposição de coberturas, garantias, produtos, enfim, que de certa forma era meio que definido pelas seguradoras, pré-definido pelas seguradoras, passa agora a ter uma conotação futura, né, provável, de que até os próprios clientes possam até questionar e criar produtos próprios até, certo? Onde eles poderiam começar a moldar coberturas e garantias que mais lhes favorecem ou que eles estão procurando. Então, isso deixa mais viável esse panorama de poder fazer esse tipo de trabalho e escolha de coberturas específicas e não só produtos pré-formatados como são até hoje, certo? E a segunda grande vantagem, acho que aí vai criar todo um cenário de competitividade que vai trazer um benefício em termos financeiros para o cliente. Vamos conseguir chegar em preços mais bem apurados, prêmios bem mais apurados, que seria bem mais interessante para o consumidor final. E acho também que tem um outro ponto, eu acho que ainda tem uma... o Open Insurance por si só ele já tem uma diminuição de custo de largada, que é muito que tem se gasto com a reguladora, né? O próprio custo todo de estrutura que a SUSEP, no modelo que é hoje, que é um modelo que não é digital, é um modelo que é um pouco arcaico, então isso daí traz um custo para todas as seguradoras que automaticamente implica na conta final do seguro que é pago por cada um dos consumidores. Então, esse movimento vindo, ele já parte de um pressuposto do tipo assim, vamos nascer mais baratos. Já estamos tentando montar uma estrutura que ela já seja mais econômica do que a gente já tem hoje. Entendeu? Isso aconteceu no Open Bank, isso daí também está acontecendo aqui na parte de seguros. E quando a gente falar lá no final, a gente está falando o que o Hugo está dizendo, porque pensa que você vai fazer uma viagem de uma semana e você vai ficar, um exemplo, fazer uma viagem de 15 dias, vai ficar uma semana em um estado, uma semana no outro. Você consegue pegar um seguro, para carro aqui, mas onde eu vou não é perigoso. Então eu não preciso pegar para vidro, não preciso, eu não tenho interesse assim, não, mas daqui eu tenho, mas daqui eu quero pegar com o hospital também. Então você consegue modularizar ele. Talvez você hoje não tenha, a gente não tenha esse conhecimento, porque o usuário final não tem um conhecimento tão a fundo de seguros como uma pessoa não tem de banking se ela não tiver uma cabeça de investimento, por exemplo. Mas aí você tem uma figura como a do corretor que vai conseguir auxiliar ela e direcionar ela e falar assim, aqui é mais econômico para você, aqui é mais saudável, acho que não faz sentido isso. Então isso daí, por quê? Porque tudo depende dela, o dado é dela. Esse é o ponto de partida. Legal. Marcelo, quer complementar aí? Senão eu sigo aqui fazendo uma outra pergunta. Não, acho que a gente pode seguir. Não, legal. Eu quero pegar aí um pouquinho, vocês começaram a trazer aí algumas possibilidades, algumas coisas para o consumidor final. O Marcos até falou de mais eficiência do sistema, mas também isso aí aumenta bastante a competitividade aí entre seguradoras, entre corretores. E daí eu quero um pouco esse comentário de vocês aí, como é que vocês enxergam esse movimento aí com o Open Insurance? Então, um pouco. Bom, até, vou falar um pouco aqui o que a gente estava falando, né, na parte dos corretores aí, né, que para os segurados, né, tem a ideia, né, o conceito tem uns benefícios aí bem claros, mas como a gente ainda estava conversando, não está ainda muito claro para o papel do corretor nisso tudo, né, como que fica. Então, eu acho que assim, como corretor ainda a gente não fica ainda muito confortável, né, então na parte do corretor seria isso, assim, da minha visão, né?
Eu acho que ali, justamente pela abertura das informações, né, os corretores vão ter um papel significativo nesse processo todo, porque hoje o corretor, vamos falar mais o dia a dia, né, para ficar mais claro, inclusive, né, o corretor hoje acessa seus clientes, seus leads e oferta para eles eventualmente uma cotação para tentar trazer ele para o lado dele ou para a seguradora para a qual ele está trabalhando, enfim. Agora, com essa abertura de informações, na realidade a gente vai ter muita mais riqueza na informação, na qualidade da informação. E vou dar um exemplo aqui, entre muitos que poderia dar, né? Então, imagina o seguinte, você tem um cliente, já tem um seguro automóvel, residencial, não interessa, já como uma determinada seguradora. O corretor consegue o contato com esse cliente e oferta para ele a possibilidade de ter coberturas melhores, prêmios melhores, enfim. E hoje ele faria através de uma cotação. Agora mudou o cenário, mudou o processo. Então, o corretor vai acessar uma seguradora na qual ele confia, na qual ele está trabalhando, e solicitar a essa seguradora nova, né, para o cliente, que solicite informações da seguradora atual do cliente. Essa seguradora atual vai fornecer informações com o consentimento do cliente para que esses dados sejam trabalhados pela nova seguradora. E aí muda tudo. Porque hoje, por exemplo, você vai fazer um seguro novo, você não tem dados de experiência, de sinistrilidade, de fidelidade, enfim, uma série de informações que a seguradora hoje, que está fazendo o seguro, pode trabalhar, e as outras não. No momento que você trouxer esse tipo de informações para todas as seguradoras, aí o cenário muda totalmente, porque um seguro, o prêmio de um seguro, ele é elaborado primeiramente através de uma taxa primária, taxa pura primária, certo? Do risco. E depois, sobre essa taxa primária, são incorporados elementos para agravar o prêmio ou deflacionar o prêmio conforme as características do perfil desse consumidor ou dessa cobertura. Agora nós vamos ter dados que só uma seguradora conhece, agora todas vão passar a conhecer. Então, se a taxa pura de uma seguradora for melhor que a outra, e ela aplicar todos os outros fatores que a outra aplica, pode ser que chegue num prêmio menor. E aí a competitividade é enorme, porque aí começamos a trabalhar todas em igual de condições para poder gerar prêmios. Então, isso já é uma disrupção total no processo de precificação do seguro. É um exemplo que eu estou dando aqui. Isso é bem importante, né? Porque isso daí muda o critério para tudo, né? Porque, tipo assim, por mais que você tenha uma base, todos os outros tem algumas seguradoras que consideram A, mas não consideram B. Para mim, isso aqui não tem tanto risco. Então, esse critério vai deixar tudo mais vivo. Essa parte é a parte que é muito vantagem para o cliente, entendeu? As seguradoras vão ter que encontrar um meio termo de ser mais competitivo, de tirar vantagem do Open Insurance, porque do mesmo jeito que ela está compartilhando, as seguradoras grandes detêm, sei lá, o mercado deve estar fatiado em 4 ou 5 seguradoras, 80% do mercado. E aí você olha para isso e fala assim, elas têm o que compartilhar. As pequenas não têm muito o que compartilhar. Elas têm muito a se beneficiar. Sim. Essa é a ideia. Entendeu? Então você tem umas seguradoras grandes que estão mais preocupadas porque tem muito cliente, muito produto para compartilhar, e elas são, vamos falar assim, são transatlânticos, então ela, para poder fazer uma manobra, ela demora muito mais do que uma insurtech, uma seguradora pequena ou uma corretora. Então, tipo, vai conseguir gerar valor e favorecer quem? O usuário final, o segurado. É o que a gente quer, é o que todo mundo quer. E automaticamente as empresas vão ter que arrumar alternativas para conseguir atender isso. Criar novos produtos digitais, criar dinâmica para favorecer a experiência realmente do segurado. É todo o propósito mesmo do Open Insurance. Mas e eu aqui tenho uma dúvida aqui, ó. Um novo desafio para o corretor, justamente poder criar mecanismos, processos para poder explorar toda essa nova informação e encantar o cliente com isso, entendeu? Então é um desafio grande para corretores e corretoras trabalhar esses dados. Exato. Ô, Lohan, me tira uma dúvida. Lá no Open Bank teve uma figura que era parecida com a de corretores, não teve? Sim, ainda vai como ter. foi isso?
Ainda vai ter. É o que eu costumo dizer lá, né? Eu vejo o corretor similar ao correspondente bancário, né? Ele tá ali, ele tem contratos ali com as instituições e ele vende, né, o financiamento ali para um cliente que tem uma demanda, né? Quero comprar um carro, quero pagar minhas dívidas, e esse correspondente no Open Banking ele entrega, né? Ele faz a jornada dele como correspondente, mas ele entrega ali em poder da instituição que ele tem contrato, dela poder pedir um consentimento ali, one time shot, né, para aquele lead, né, que quer um empréstimo, enriquecer ali o score, né, dessas instituições. Então, no Open Insurance eu vejo, né, o corretor ele sendo beneficiado por esse processo também, que hoje ainda é manual, né, então ele vai coletar a demanda ali do cliente, mas a seguradora ali com quem ele tem contrato, ele vai poder atribuir, né, dar mais desse peso que o Hugo disse ali no fator de decisão dos prêmios, que é o acesso aos dados de outros seguros que esse cliente já teve, né? Então, as coisas se encaixam, né? No fim ali as coisas se encaixam. E só para complementar aí sobre a competitividade, eu vejo que as Insurtechs, né, elas vêm com aquele propósito de startup, né, de ter um atendimento diferenciado, né, de saber trabalhar muito bem com algum nicho de público ou com algum produto em específico, né. E eu vejo que no Open Insurance, por mais que exista competitividade, também existe o termo que a gente chama de competition, né, que é justamente o grande ele poder oferecer por trás, né, de forma transparente, o serviço, né, ele está vendendo algo que uma insurtech não tenha poder para vender, para assumir, né, o risco, mas que ela consegue captar mais clientes pela experiência, pela forma como ela recebe ele ali na frente, tá? Então, essa integração, né, entre esses players, ela pode ser muito benéfica, né, para ambos. Vai haver um split ali, né, eles vão ter que dividir essa receita, então, às vezes, do que o grande estava acostumado a ganhar, ele vai ganhar um pouco menos, só que no volume, isso se excede, né? Isso vai além, né? Então, um exemplo prático é o Nubank, né? Com o seguro de vida deles lá em 2 etapas, né? Então, em posse dos dados de cada cliente que eles já têm, eles simplificaram a jornada ali de contratação de seguro num nível que muito mais pessoas têm hoje um seguro de vida, né? Então, pega isso como um case simples e expande para todos os cenários de Open Insurance que a gente tem uma grande oportunidade aí de negócio, né? E quem já estiver olhando para isso, tendo esse drive, né, enxerga, vai ver o potencial que ele pode ter aí de competition mesmo, né? E não de, putz, agora todos os meus dados estão com meus rivais ali, né? Estão com meus concorrentes e eu vou perder clientes, né? Não precisa ser necessariamente dessa forma. Boa, legal. E daí eu queria ver com vocês assim, né? A gente falou de algumas vantagens aí, concorrência, mas tem desafios aí, desafios técnicos, desafios operacionais. Como é que vocês podem elencar isso aí, trazer a experiência de vocês aí em cima disso para o pessoal que está assistindo aqui a gente, o que eles têm aí pela frente? Legal. Eu contando aqui, né, fazendo de novo um paralelo, né, da jornada de Open Banking, eu vejo que um grande desafio, né, inicial nessa virada é gestão de consentimento, né, então o como você vai cuidar ali do consentimento, né, dado que você tem essa responsabilidade como transmissor, é algo muito complexo. Ele vai muito além de você criar uma tela ali onde você pede a autorização do usuário, né, e os dados que ela está compartilhando. Você precisa prever, você tem que ter certeza que é ele que está compartilhando, se não né, você tem que autenticar o seu cliente, tem que garantir que ele mesmo está fazendo aquilo. Você tem que ter certeza de quem está lá do outro lado pedindo esses dados. Então, você vai ter que se integrar ali com o diretório, validar o outro participante. Então, a gestão de consentimento, por si só, ela é um escopo bem amplo, né? E que tem um trabalho bem minucioso ali para ser desenvolvido. E ela, por si só, né, ela tem ali, por trás dela, toda a certificação de segurança, né? No Open Bank, a gente tem ali o FAP, que ele foi um grande desafio para as instituições financeiras e tende a ser também para seguradoras aqui no Open Insurance. Então, eu diria que no aspecto técnico,
quem estiver dentro do movimento do Open Insurance, quem for entrar já na largada, se preocupe bem com isso, né? Com consentimento de dados, com os outros tipos de consentimento e também com as certificações. São processos que no Open Banking levaram até adiamentos, né? Ninguém estava pronto nas datas iniciais e tende a se repetir em seguros, né? Se não houver um preparo prévio, né? Não houver uma cautela, um cuidado, né? E isso compete também à própria reguladora, né? De trazer essas definições o quanto antes, para que todos possam se preparar e entender mesmo a fundo como isso tudo funciona e decidir, né? Vou fazer dentro de casa, vou contar com um parceiro, como que ele quer seguir aí no Open Insurance dele. Perfeito. E nós, olhando toda a jornada que aconteceu do Open Banking e tudo que a gente já construiu olhando para trás, olhando agora para seguros, a gente entende quão grandes esses desafios e quais são os parceiros que a gente tem que ter perto. Acho que a maioria aqui sabe que toda a jornada que aconteceu no Open Banking aconteceu em parceria com empresas da Inglaterra e no caso do Open Insurance não está sendo diferente. Então é importante que os seus parceiros já tenham ter passado por esses desafios, por esses tempos que não foram fáceis, né? E que conseguiram sair do outro lado. Esse ponto do consentimento é um ponto muito importante mesmo, que é o ponto que eu coloquei lá como sendo uma etapa difícil, que é a etapa número 2, Melf. Eu acho que ali é bem disruptivo, realmente. Só que a gente está falando de um critério que é o consentimento. É um critério que é chave, onde o cliente vai poder controlar, autorizar ou não. E a seguradora que não está preparada, não está acostumada com esse mercado, não está acostumada com essa gestão, vai passar por isso. Esse é um ponto. Só que a gente também tem todos os outros pontos. Por exemplo, quão pronto uma seguradora está para uma jornada de contratação de serviços via API. Hoje não está. Hoje as seguradoras era mais ou menos uma caixinha um pouco fechada, onde que alguém colocava a proposta lá na outra ponta e ela poderia processar aqui amanhã e depois passava o status e tal. Não tinha um critério de tipo, é online, tem que ser rápido, estão nos monitorando, que é o que a reguladora está pedindo. Então, por exemplo, você tem toda a parte de compartilhamento de informações e tudo mais, mas quando você chegar na fase 3, você está na parte de contratação. E vai ser acompanhado quanto tempo você está demorando para contratar, quanto tempo você está demorando para dar resposta para o seu cliente e tudo mais, quanto você está demorando e quanto o concorrente está demorando. Entendeu? Então, esses pontos vai ser bem doloroso também, porque isso daí vai mexer no core da seguradora. E como eu falei, as seguradoras maiores, elas têm com certeza times de tecnologias muito mais capacitados, maiores, que dominam muito o seu negócio, mas também tem uma cultura um pouco mais pesada, coisa que as seguradoras menores não têm tanto. E lembrando, quando a gente fala de tecnologia, tem um grande desafio: mão de obra. Quem vive tecnologia sabe o quanto que é importante você ter boas pessoas e que não tá fácil. Não tá fácil você ter. Então, para mim, esse é um desafio que, tipo assim, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de gestão de consentimento, é muito importante, toda a parte de compartilhamento e receber os dados e usar esses dados de forma estratégica para alavancar o seu negócio. Pô, vamos criar um novo produto porque eu consultei do nosso concorrente, ele tem isso que a gente não tem. Então, tudo isso daí são coisas boas de negócio, legal. E tem a parte técnica, que é tecnologia, é desafios internos, isso daí eu acho que vai ser bem disruptivo. E vai ser muito legal para os corretores também, entendeu? Porque hoje ele, para cativar um novo cliente, ele faz uma cotação numa outra seguradora. Agora a operação mudou. Agora não vai fazer uma cotação, ele vai chegar na outra seguradora e falar: ô, seguradora, vem cá, olha, pede para aquela seguradora lá me trazer a informação deste cliente, porque aí eu vou trabalhar essa informação e você vai poder oferecer uma coisa bem mais interessante para ele. Então, o caminho mudou, o paradigma mudou, e aí os corretores começam a trabalhar essa informação de uma outra forma, dar outra roupagem para esse processo, e começam a orientar melhor os seus clientes no sentido de que garantias eu posso oferecer para ele e a que custo posso oferecer essa garantia, que outros serviços eu posso incorporar dentro do seguro que ele está fazendo. Então, digamos assim, o cenário para os corretores
abre muito leque e favorece demais o trabalho deles, na minha opinião. Aí, Marcelo, essa foi para você, hein? Sim, não, sem dúvida, foi o que a gente estava comentando, né? Acho que tem os benefícios aí, e acho que vai ser uma forma bem bacana, assim, de trabalhar com o cliente, assim, no Open Insurance aí. Legal. E daí, assim, como a F-Câmara está endereçando isso? Como é que ela ajuda as seguradoras, os corretores, enfim, todo esse ecossistema a se habilitar? Daí vocês trouxeram um pouco da experiência aí do Open Banking, mas do Open Insurance, uma coisa mais específica, como é que vocês estão, assim? Legal. Hoje a F-Câmara ela tem um posicionamento com aceleradores que facilitam a jornada das 3 fases do Open Insurance. A primeira fase, que é a parte de compartilhamento de canais de atendimento, de produtos e coberturas, que é mais tranquilo, mas tem toda o formato que a reguladora tá impondo, então você tem que ter métrica, você tem que ter acompanhamento e tudo mais. Você tem um modelo que você... Isso daí está saindo agora, inclusive, é bem recente. Quando você vai para a fase 2, aí já é uma fase mais complexa, que é a parte mesmo de você compartilhar as informações do seu cliente, as movimentações de produtos que aquele cliente tem e tudo mais. Isso daí já entra num critério de dados sensíveis. Então, você tem que ter toda a parte de gestão de consentimento sobre cada informação, para quem se você quer dar, não quer dar, ele pode autenticar por um dispositivo ou pelo computador de casa. Então, tudo isso daí tem que estar integrado. Então, todas essas jornadas, a F-Câmara oferece aceleradores que facilitam isso. E até a fase 3, que é a fase de contratação. Então, quando a gente fala assim, olhando como Open Insurance, a F-Câmara entra facilitando isso. Mas quando a gente sabe o desafio que a seguradora vai passar, a gente tem uma jornada preparatória para cada uma dessas fases. Porque a gente sabe que não é simples assim, conecta. Não vai ser assim. A seguradora, talvez, ela vai ter que estruturar coisas do lado dela para poder atender a fase 1, estruturar para fazer a fase 2 e assim por diante. Então, a gente tem nossos aceleradores, ele vem cuidando de tudo isso e já tem toda a parte de validação, a parte de certificação, de consentimento, que é tudo isso que garante a parte de segurança dos dados. Perfeito? É isso aí. E o importante também, né, Marcos, citar, é que a gente traz nossos aceleradores de forma modular. Então, a gente vende para cada seguradora o que ela precisa, né, onde dói mais para ela. Então, se a seguradora entender que é a gestão de consentimento, que é o calcanhar de Aquiles dela, é nesse ponto que a gente vai atuar ali em conjunto como parceiros. Agora, se nós entendermos que existem outras oportunidades, né, existem outros desafios ali dentro, todo o catálogo de APIs padronizado, ou até mesmo dentro do core deles, né, falta braço, eles não sabem como unificar ali os dados, né, preparar a base deles para poder entregar as informações que as APIs pedem. Nós temos também times, nós temos braços, a gente vai entrar com todo um centro de excelência preparatório, que ele está olhando tanto para os critérios que o nosso acelerador pede para entregar 100% do outro lado, como também critérios não funcionais, né? A base de dados, se ela estiver muito distante, já vai aumentar a latência, né, de resposta, e isso pode impactar uma métrica ali que é fundamental dentro do Open Insurance, né? Então, a gente entra na jornada por completo, né? A nossa função é chegarmos juntos do outro lado, né? Então, não é simplesmente entregar um acelerador ali, tentar vender mais do que é necessário como acelerador, e, enfim, né? Então, resumindo, esse é o nosso posicionamento, tá? E o nosso acelerador, a gente costuma dizer que ele é como um gabarito para prova, né? Cada seguradora, assim como no Open Bank, ela vai precisar tirar sua certificação, de fato, só que a gente está se preparando já antecipadamente com os critérios regulatórios. Então, é muito mais fácil de se atingir o outro lado. Isso é importante, porque toda essa jornada que a gente está falando do Open Insurance, são jornadas que a gente já passou do lado do Open Bank. Então, por exemplo, tem bastante parceiros que tiveram dificuldade de como certificar os seus clientes. Estão passando por isso até agora e não conseguiram encontrar o critério, isso está difícil. O nosso parceiro hoje que nos apoia, que é da Inglaterra, é o mesmo que foi utilizado pelo Banco Central, que é o mesmo também que está sendo utilizado pela SUSEP. Então, são os critérios, eles são... essa é a ideia do Lohan, quando ele fala assim, a gente está usando quase que um gabarito para a prova. É a ideia mesmo.
porque a ideia é a gente sair o mais rápido do outro lado. Se você olhar as fases 1, 2 e 3, elas são fases extremamente curtas. São fases de 2 meses, depois fase de 3 meses, fase de 3 meses. Quando você vai entrar na fase etapa 2 ali, etapa 3, 2, 3 meses é pouca coisa. Você tem que realmente começar a olhar para ela meses antes. Tá olhando na fase 1, já começa a olhar para a fase 2, começa a já se reestruturar, porque quando abrir, quando sair a normativa e falar, é nesse modelo que você precisa soltar, você já precisa estar quase nele já. Você precisa ajustar detalhes, entendeu? Porque, tipo assim, os prazos são pequenos. E a F Câmara, eu diria que se posicionou de duas frentes, né? A técnica, como estamos falando aqui agora, com uma excelente equipe técnica, com excelente conhecimento já e experiência do Open Banking para trazer e ajudar o Open Insurance, né? E, por outro lado, com uma estrutura de negócio, ou seja, para poder falar a mesma linguagem do corretor, a mesma linguagem do atuário, da seguradora e do próprio cliente, a nível de seguro, de cobertura, enfim, de garantias que ele pode usufruir. Então, você tem as duas frentes muito bem em sintonia para poder ajudar o cliente a entrar em compliance com os requerimentos. Isso aí. Legal, legal. Muito bom, muito bom. E daí eu queria que vocês colocassem agora, assim, uma mensagem final, enfim, um recado final. Eu gostei muito, achei que foi muito bom aqui o bate-papo, mas o que vocês não falaram ainda, enfim, deixar esse espaço aí para vocês, por favor. Quer começar, Hugo? Por favor? Daí. Bom, vamos lá. Bom, a minha frente é mais de negócio mesmo, né? Então, eu estou muito entusiasmado e trago essa mensagem para as seguradoras e para os corretores e as corretoras, né? Que realmente acho que é um grande desafio, mas um grande desafio positivo para crescer, para gerar novos negócios, para trazer o seguro a sua essência nobre, que é poder realmente contemplar o infortúnio de poucos, né, digamos assim, aqueles que sofrem o sinistro, né? E trazer esses dados todos para que esse processo seja mais positivo em termos de negócios, tanto para as seguradoras, como para os corretores, como para os próprios consumidores, que são os clientes. Acho que temos muito a somar com todo esse processo. Tá bom? Muito bom. Marcelo? Por um lado, assim, estou bem entusiasmado também com o Open Insurance, né? Tem alguns pontos aí que, conforme também as coisas vão se desenrolando, vai ficar mais claro, né, para a figura do corretor. Mas eu acredito também no potencial, né, dos benefícios para os segurados, que são os clientes finais. Então, acho que eu vejo isso aí de uma forma muito, muito positiva mesmo. Bacana. Por favor, pode ir, Lourinho. É isso aí. E a minha mensagem é, de fato, não subestimem o escopo, ele é extremamente complexo, de fato, ele é mesmo. E contem conosco, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para conversar, a gente ama o que faz, e temos times aqui de negócios, temos times que já passaram por uma curva gigantesca no Open Banking, e queremos ajudar aí ao quanto antes, né, as seguradoras aproveitem o ecossistema, né? Não só transmitindo dados, mas coletando, né, inovando seus modelos de negócio. Marcos, contigo para fechar com chave de ouro aí. Bom, minha mensagem, quando a gente fala vou falar para o segurado primeiro. Vem de peito aberto que você tá no centro agora. Você vem para compartilhar suas informações com quem você tem confiança e tudo mais, porque o objetivo de tudo isso é gerar mais valor para você, uma experiência melhor. Para as seguradoras, é difícil. Não vai ser um ano de 2022 um pouco diferente, um pouco mais pesado, como foi 21 e 20 ali para o Open Banking. O escopo não é fácil mesmo, o prazo também não é fácil, só que tem total condições de sair do outro lado todo mundo. E com certeza, não olhar só para o que você está oferecendo, mas o que você pode receber disso. Tem bastante informações que podem melhorar muito os seus produtos. Talvez levar as seguradoras para um patamar que ela não tinha visão, porque ela estava sempre dentro daquela caixinha dela e tudo mais, e agora vai abrir, que é a ideia do Open Bank, do Open Insurance e do Open Innovation.
Valeu, obrigado a todo mundo aí pelo bate-papo. Foi bom. E até a próxima. Valeu, obrigado aí, pessoal. Obrigado, Valeu, Léo. Um muito abraço. obrigado. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Um abraço aí. Tchau, tchau.